Bom, boa tarde a todos e todas. Como nós já fomos apresentadas, eu sou a Ana, sou da Universidade em Pequim. Temos aqui também o Alexandre, que atua na Coreia do Sul, e a Camila, que atua em Bolonha. Então, nós fizemos essa pesquisa sobre os editais do processo seletivo, né, do Leitorado Guimarães Rosa, e nós vamos apresentar para vocês uma parte dessa pesquisa. Ela é muito mais ampla, mas, devido ao tempo, nós fizemos um recorte, então, dessa pesquisa para trazer para vocês. Então, o que nós vamos apresentar hoje consiste em 3 etapas, né, dessa pesquisa. A primeira delas foi uma análise que nós fizemos dos últimos editais, dos últimos 4 editais. Então, nós fizemos uma análise do edital de 2018, 2019, 2021 e 2022. Fizemos uma análise comparativa desses editais. Também aplicamos um questionário para os candidatos que já se inscreveram nesses 4 editais, para saber um pouco sobre a percepção desses candidatos, né, tanto candidatos aprovados como não aprovados. E também vamos apresentar uma proposta que nós fizemos, que nós vamos explicar mais à frente, né, em que consiste essa proposta. Então, a primeira parte da nossa pesquisa foi fazer uma comparação, uma leitura atenta, né, desses editais e fazer uma comparação mesmo de quais os pontos que se repetiam, quais os pontos que foram se modificando ao longo do tempo. Então, aqui nós trazemos alguns exemplos dessa tabela comparativa que nós fizemos. Então, por exemplo, a questão da exigência do diploma. Então, primeiramente, era específico em licenciatura em português, né? Então, a partir de 2019, já começou a se ampliar, então não precisava ser a licenciatura exatamente em português, né? Poderia ser na área de letras ou linguística. E a partir de 2022, por exemplo, a exigência do mestrado, né? Como nós já sabemos, começou-se a ser exigido o grau mínimo de mestre. Bom, em 2018, não havia necessidade de submeter um projeto, né? Havia apenas um plano de trabalho a ser escrito. E, a partir de 2019, houve a exigência de escrever um projeto. Então, era um projeto que necessitava de ter objetivos, método, o impacto na área de conhecimento, justificativas, resultados a serem alcançados. Então, esse projeto, depois, ele se manteve para os próximos editais, né? Então, os próximos editais também exigiam esse projeto. E o nosso foco, né, da apresentação de hoje é justamente a questão da análise do mérito, né, que nós começamos a perceber que havia alguns problemas na forma como essa tabela do edital relacionado ao mérito foi feita. Então, nós fizemos uma análise dessa tabela, né, desse quadro de análise de mérito, e propomos depois soluções para esses problemas que nós identificamos, né? Então, aqui nós percebemos que no edital de 2018 essa tabela era bastante diferente, né? Então, as notas variavam de 0 a 4, então os candidatos eram avaliados como prioridade alta, prioridade média alta, prioridade média, média baixa e prioridade baixa, né? E, a partir de 2019, houve a criação, então, de uma tabela de pontos, né, de 0 a 100, em que o candidato precisava ter uma nota mínima de 75 pontos. E, nessa tabela, então, 30 pontos eram relacionados à qualidade do projeto, 20 pontos relacionados à experiência profissional no ensino de português como para estrangeiros, né? 20 pontos relacionados à titulação, e aí, mais especificamente, eram 3 pontos para especialização, 5 para mestrado, 10 para doutorado, e tinham 15 pontos para a atuação como avaliador CELPE-BRAS. Então, 1 ponto era dado por cada ano de aplicação. E depois, essa tabela se manteve, né, nos editais seguintes. Então,
No primeiro edital, era exigido, então, uma experiência no ensino de português, e havia a menção, então, ao português como língua estrangeira ou como língua de herança, e depois essa questão da língua de herança já não aparecia mais nos próximos editais, né? Então, era específico na área de ensino de português para estrangeiros. Bom, aqui é só uma questão do critério, né, que seria a prioridade no caso de empate, né? Então, essa parte não é tão importante agora. Mas esse então, um exemplo dessa análise que nós fizemos, né, de edital a edital, as similaridades, as diferenças e os pontos que nós achávamos que precisavam ser melhorados, né? Bom, aqui é a questão do CELPE-BRAS, que eu já expliquei, e, ao final, havia também uma pontuação chamada potencial de disseminação do conhecimento por parte do leitor, né? Então, em todos os editais havia essa parte do potencial de disseminação, que depois nós vamos ver que ela é um pouco confusa, nós achávamos um pouco confusa, porque não ficava muito claro o que seria esse potencial de disseminação do conhecimento, né? Então, a forma como era avaliado dependia, às vezes, de cada avaliador, porque acho que o edital não ficava muito claro nesse sentido. Bom, acho que é isso. Bom, todos me ouvem? Não sei se está funcionando aqui. Microfone. Alô? Sim? Agora sim, ótimo. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui, por estarem nos escutando no dia de hoje. Continuando, então, a nossa intervenção, nós organizamos a partir da verificação dos pontos críticos, ou seja, de alguns pontos que nós percebemos, tanto do ponto de vista de já ter um contato com colegas que participaram do leitorado anteriormente a nós e depois dos editais que foram lançados posteriormente, para a elaboração de um questionário, finalmente, que foi formulado através do Google Forms. Ele era anônimo, ou seja, os participantes não tinham uma identificação do seu nome, enfim. E ele era composto de perguntas abertas e perguntas fechadas que diziam respeito a essas questões que a Ana levantou a respeito de critérios de pontuação presentes no edital, e não somente critério de pontuação, mas em relação à avaliação de forma geral. E um espaço para comentários, que era uma ampliação tópica, onde as pessoas poderiam falar, eventualmente, um pouco a mais do que somente o que a gente perguntava do ponto de vista aberto ou fechado, né, para ampliação tópica do que era discutido. E os tópicos, enfim, eles diziam respeito mais especificamente à qualificação dos candidatos que estavam participando desse questionário, a apreciação dos critérios de pontuação pelos candidatos e as notas obtidas por eles, se eles concordavam com a avaliação, com os critérios de avaliação, quais eram os critérios que eles não concordavam, em relação, principalmente, à grade de avaliação a qual eles foram submetidos, né, e aos critérios de avaliação, e as notas obtidas e recursos que foram submetidos à CAPES, né, à medida em que nós podemos submeter um recurso após o recebimento do feedback, enfim, da avaliação que é feito do nosso percurso acadêmico, por exemplo. Bom, com relação à tabela de mérito, né, que é a tabela atual, vou fazer apenas uma pequena recapitulação, não sei se todos têm contato ou se todos conhecem, né, mas a atual tabela ela é dividida em 5 critérios. O primeiro critério é a qualidade do projeto, que é esse projeto que contempla também questões contextuais e o trabalho que vai ser promovido pelo leitor, que é um projeto que ajuda a verificação da capacidade do leitor de aplicação de uma determinada proposta de trabalho para o contexto para o qual ele vai ser designado, mas que nem sempre é um projeto que é aplicado, visto que os diferentes editais acabam fazendo com que um candidato possa ser enviado para outro posto que não aquele que está presente, por exemplo, no edital, e é uma questão que vai aparecer depois
no próprio discurso das pessoas que participaram do questionário. O segundo critério é da experiência profissional, né? O primeiro critério é muito importante também mencionar que ele é o de maior pontuação, até 30 pontos. O de experiência profissional do candidato... desculpe. Aqui, como eu passo isso? Ok. De experiência profissional do candidato, que é até 20 pontos. O terceiro, de titulação profissional acadêmica, ou seja, mestrado, doutorado em letras ou linguística, ou, enfim, área adjacente. E atuação como avaliador do CELPE-BRAS, que é até 15 pontos, né? E que se mostrou também como um dos critérios mais problematizados pelos participantes da nossa pesquisa. E o potencial de disseminação de conhecimento, que também é apontado por vários deles como um critério problemático, na medida em que muitos não sabem o que isso significa, né? O que seria esse potencial de disseminação, como ele é avaliado, e se é um critério subjetivo, objetivo, enfim. Em relação aos pontos críticos, né, a gente levantou as principais problemáticas que os candidatos... A gente está trazendo para vocês hoje essas principais problemáticas que apareceram. Nós tivemos mais relatos, enfim, mas vamos aliar um ponto crítico, por exemplo, levantado por eles, de uma maneira mais ou menos recorrente, e um exemplo para vocês visualizarem do que eles escreveram em relação àquele ponto crítico. Então, por exemplo, aqui, em relação à implementação do projeto, né? Muitos dos candidatos questionaram os critérios de avaliação. Um deles diz o seguinte: elaboramos um projeto completíssimo que raramente é implementado, ou seja, questionando o fato de ele ser usado para o processo seletivo, mas ele não ter uma utilidade prática muitas vezes, na medida em que ou a gente é submetido para um contexto diferente daquele do projeto, né, por questões, enfim, de disponibilidade de vaga ou de realocação, ou porque no próprio contexto foi possível fazer uma outra tipo de abordagem, foi necessário uma outra abordagem, visto que o contexto era diferente daquele previsto no edital, por exemplo. Em relação aos critérios de pontuação, né, nós temos o colega que diz o seguinte, que é um pouco vago e já incluso na qualidade do projeto, né, a questão do potencial de disseminação, mais especificamente. Porque, enfim, é um critério bastante subjetivo, de acordo com essa pessoa, e obscuro na medida em que não se sabe o que é, de fato, o potencial de disseminação do conhecimento, né? Já que nós sabemos que, enfim, pode ser pesquisa, pode ser cultural, enfim, de outras formas de conhecimento que não o acadêmico. Ainda, né, nós temos o candidato que diz, ou ex-candidato que diz, o critério de potencial de disseminação é impreciso. Nós temos outro ponto crítico em relação à experiência dos candidatos, com destaque à experiência de PLE para os candidatos de PALOP, por exemplo, que é considerada como injusta para esse candidato e para outros também que fizeram relato no espaço que nós colocamos de ampliação tópica. Em relação à experiência mais especificamente com o CELPE-BRAS, né, nós temos o seguinte: quem aplica o CELPE-BRAS é um grupo seleto e essa pontuação continua selecionando apenas esse grupo. Esse colega questiona o fato de que, muitas vezes, os aplicadores do CELPE-BRAS são selecionados pela própria instituição, ou são pessoas que trabalham na instituição e pessoas de fora do ambiente acadêmico, por exemplo, acabam não sendo contempladas porque não têm a oportunidade de aplicar o CELPE-BRAS, né? Mesmo estando atuando, por exemplo, na área de português como língua estrangeira. Ainda outra pessoa destaca, é muito difícil atingir a pontuação máxima nesse critério do CELPE-BRAS, né, na medida em que eu não conheço ninguém que tenha sido avaliador do CELPE-BRAS 15 vezes ou que tenha 20 anos de experiência em português como língua estrangeira, né, porque se vocês avaliarem um critério problemático em relação à tabela que é aplicada atualmente, né. Enfim, 15 vezes, ou que tenha... 30 vezes, seria 30 vezes, né. Isso. Um ponto por ano. Então, a pessoa teria que aplicar 30 vezes. Teria que ter aplicado 15 anos ou 30 vezes, né? Outra pessoa diz aqui em relação ao mesmo critério, né? É muito difícil atingir a pontuação máxima, não conheço ninguém que tenha sido avaliado. A mesma coisa, né? Repetiu. Mas outras pessoas pontuaram a mesma problemática em relação a esse critério do CELPE-BRAS, porque é um critério bastante inatingível para pessoas que têm uma vasta experiência na área, e todos nós sabemos que não é preciso aplicar o CELPE-BRAS 15 vezes para provar que é aplicador do CELPE-BRAS, basta 2 ou 3 vezes para você ser um bom aplicador, né? Enfim, claro, a partir da capacitação que é promovida pelo INEP
durante a aplicação, isso, antes da aplicação, exatamente. Bom, passo a palavra para a minha colega. Obrigada. Você liga para mim, por favor, o microfone. Hoje está ligado já? Já está ligado. Tá. Bom, gente, então, Tami, só para confirmar. Agora faltam 5 minutos. 5 minutos, obrigada. Bom, então, se a pessoa, como vocês viram, né, se ela não tiver, por exemplo, 2 doutorados ou 7 mestrados, 15 especializações, tiver trabalhado muitos anos com CELP-Bras e muita experiência, ela não consegue atingir a nota mínima para ser selecionada, que são 75 pontos, a nota de corte. Então, a gente falou, olha, a gente tem que trabalhar com uma tabela que seja um pouco mais realista e que também dê condições para as pessoas que têm experiências variadas de serem aprovados no leitorado. Porque o que aconteceu, né, a gente está tendo vaga que não está sendo preenchida, porque as pessoas não passam, né? O que acontece? Por que não funciona? Será que a gente passaria, né, se a gente aplicasse essa tabela? Então, vamos lá. Eu que passo aqui, né? Então, a gente pensou assim, vamos trabalhar com 65 pontos do 100 voltado para a experiência profissional. Então, a titulação em perfil acadêmico seria até 15 pontos. E aí tem várias situações, mas a gente colocou, serão contabilizados 10 pontos para um único título de doutorado, 4 pontos para candidatos que estejam cursando doutorado há pelo menos 2 anos. Por quê? Qual que é a diferença entre um doutorando e um mestre, né? Então, a gente falou, vamos também dar alguma pontuação para quem é doutorando. 4 pontos para os candidatos que tiverem mestrado, cuja pesquisa tem enfoque em português como língua estrangeira. 3 pontos para os candidatos graduados especificamente na área. 2 pontos para candidatos com especializações lato sensu, de 360 horas, específica na área também, porque às vezes a pessoa consegue a pontuação e é uma especialização que não tem nada a ver, né, e ela ganha ponto a mais por isso. E a gente também colocou que seja contabilizado também 1 ponto a cada 360 horas acumuladas de outros cursos na área, ainda que não seja uma especialização, né? Se a pessoa tem bastante curso na área, por que não pontuar? E, excetuando o curso de graduação, que já é obrigatório, né, também contabilizar 1 ponto para quem tem outras graduações, que a gente consiga pontuar e aí as pessoas talvez consigam atingir 15 pontos, mesmo que elas não tenham, sei lá, muitas outras qualificações. Então, vamos pensando sobre isso, porque depois a gente vai abrir para o debate, né? A gente também pensou, com relação à experiência profissional do candidato, que ele ganhava 1 ponto para cada ano de experiência em português como língua estrangeira, a gente colocou 3 pontos para cada ano completo de experiência na área em nível universitário, 2 para cada ano completo como professor em cursos livres, associações ou outras instituições, 2 pontos por cada ano completo de experiência como professor de letras em nível universitário, e aí não precisa ser necessariamente de PLE, né? 1 ponto por cada ano completo de experiência no ensino de qualquer língua estrangeira em nível universitário ou em cursos livres, e a gente conversou sobre isso porque muitas vezes o professor de uma outra língua estrangeira tem muito mais habilidade para dar aula de língua estrangeira, né? 1 ponto por cada ano completo de experiência no ensino de português, língua materna também, em nível escolar, e para experiências menores que 1 ano completo, atribuir a metade da pontuação. A gente também pensou que a gente tem que considerar o que é feito de acadêmico e cultural, porque esse é o perfil do leitor também, né? Direto a gente se pega organizando evento. Então, até 8 pontos, atribuindo 3 pontos por cada evento acadêmico, congresso, simpósio, seminário organizado, 1 ponto para participação em comissões científicas de eventos acadêmicos, 1 ponto por cada evento cultural, exposição, mostra, feira, organizado. A gente também colocou ponto para publicação, porque a gente está aí o tempo todo publicando, né? Tem um caráter acadêmico, até 8 pontos. E a gente colocou publicação de material didático instrucional na área, de português, língua estrangeira ou ensino de letras em contexto internacional, 2 pontos para publicação de artigo científico, 1 ponto para publicação na área de letras, o outro era de língua estrangeira. E aí a gente colocou também meio ponto para outros tipos de publicação, porque a gente sabe que também é muito do perfil do leitor, né? Escrever livros, poemas e etc. Então a gente colocou ali também. E organização de livro na área, meio ponto. Também resolvemos que seria interessante atribuir pontuação para quem orienta, para quem participa de banca.
Então, contabilizar 1 ponto para cada orientação de monografia, dissertação ou tese concluída no Brasil ou no exterior e meio ponto se participação em banca. Também colocamos atuação como coordenador ou avaliador de CELPE-BRAS só até 5 pontos, gente, porque CELPE-BRAS se aplicou uma vez, você já sabe o que você tem que fazer, né? Não precisa ficar aplicando 30 anos. Então, contabilizar 2 pontos por cada aplicação como coordenador e 1 ponto como avaliador. Ai, acabou. Mas é super importante isso que eu tenho que falar, então eu vou furar um pouquinho. E aí a gente chegou num outro ponto que é, os outros 35 pontos são, se todo mundo fala que esse projeto não tem sentido, o que tem sentido para alguém que vai dar aula? Um plano de aula. Então a gente resolveu propor que a pessoa faça um plano de aula. Então teria um plano de trabalho que lembra muito o que era, o que existia quando a gente fez em 2018, que é de 2018, que é voltado para a vaga específica, vale até 20 pontos e que tem tudo aquilo que tem que conter. Mas a outra proposta é que os outros 15 pontos sejam 5 pontos para cada plano de aula que a pessoa vai fazer sobre contextos diferentes de atuação. Porque aí você consegue mensurar se essa pessoa saberia dar uma aula ou não. Então, a gente propôs, por exemplo, ela tem que formular 3 planos de aulas e ela tem que escolher um contexto do tipo uma aula para língua ou literatura para hispano-falante. Ou ela pode fazer uma aula de língua ou de literatura para Palop ou no Timor. Ou para falantes de média distância, alguma coisa assim. E a gente também elaborou já tudo que tem que conter, para que não tenha aquele problema de o que eu tenho que fazer nesse projeto. Acho que vários já receberam esse e-mail do tipo, me ajuda a escrever esse negócio. Então, assim, olha, o que você tem que fazer no plano de aula é colocar qual que é o contexto específico. Então, você vai dar uma aula de literatura para Palop, você explica onde é, qual que é o nível dessas pessoas, com qual familiaridade elas têm, etc. E elaboram o plano de aula. Então, gente, é isso. A gente não vai fazer considerações finais, porque eu furei ali uns minutinhos. E fica aí para vocês pensarem, depois a gente conversa mais. Tá bom?